Olá a todas e todos, seguindo então com a segunda unidade do módulo 2, que trata dos tipos de animação. Essa unidade nós vamos tratar sobre animação 2D em relação a outras técnicas no mundo digital. Até agora falamos sobre animação tradicional, que é a base, né, para todas as outras formas animadas. Mas há outras técnicas, há diversas técnicas e maneiras de se fazer animação. E os recursos digitais facilitam muito os processos que o animador pode produzir suas animações. Hoje em dia, praticamente toda animação 2D tem algum processo digital, seja no próprio desenho, na composição ou na produção em si. A animação digital é bem antiga e também tem um ponto de início confuso historicamente, mas uma das primeiras animações digitais do cinema foi a interface do computador do filme 2001, Odisseia no Espaço, que a gente está vendo aqui. Os animadores, então, eles programaram cartões microperfurados para animar umas câmeras, chamadas câmeras rostro. Essas câmeras eram usadas para movimentar objetos e caracteres já na TV e no cinema. Mas elas foram usadas aqui, e o Stanley Kubrick, que é o diretor deste filme, criou toda uma concepção futurista e nuances até então inexistentes na época. Vou botar de novo aqui para nós vermos. Para dar ideia e ilusão que isso estava sendo animado. Então, na verdade, são tudo trucagens de câmera que vão fazendo uma coisa entrar dentro da outra e animar a outra. Então é uma animação através de programação. Isso se faz importante, porque é uma animação digital, já na década de 60, sendo feita na década de 60. Há muitos recursos digitais que nós podemos usar nas animações em duas dimensões, que vão além, né, dessa mesa digital de desenho. Algumas novas etapas de animação surgem a partir então de inserir o mundo digital nas animações, e esses recursos vão nos dar agilidade, possibilidade de ganho nas animações. Desde o rigging e o bone, que são automatizações de processos, até combinações de técnicas como rotoscopia e iluminação digital. Então a gente vai ver um pouco aqui ainda sobre o que é o rigging e o bone, essas técnicas combinadas, alguns softwares usados e o que é a rotoscopia. O rigging e o bone é uma etapa muito interessante na animação 2D digital, porque ela automatiza alguns processos, né? O rig, que é a abreviação de rigging, em inglês quer dizer literalmente encordamento. É como se fossem as cordas de uma marionete, que dependendo da produção também podemos chamar de bone. Não está errado, as duas nomenclaturas querem dizer a mesma coisa. Bone é osso em inglês, né? E são esses procedimentos que ajudam a criar otimizações nos sistemas animados. Eles criam ilusões de movimento sem dar muito trabalho, dispensando o trabalho muitas vezes de intervalações excessivas e nos possibilitando apenas esboçar os pontos chaves e criar todo um momento de intervalação automatizado. Então, adiciona esses controladores, que são como uma estrutura óssea, né, no personagem, que se cria mais facilmente, então, esses movimentos. Alguns softwares, né, como o Adobe Animate e o Harmony Boom, são ferramentas ótimas para obter esses recursos. Elas são bem comuns assim, de ser usadas no mundo da animação profissionalmente, e é interessante dar uma explorada nelas. Outra coisa interessante sobre os avanços da animação digital, né, na produção de animação 2D, são as técnicas combinadas, onde a técnica pode ser usada em outros recursos, como por exemplo o 3D. Aqui nós vemos um videoclipe da banda Gorillaz, onde tem uma animação 2D sendo interferida por um cenário de tridimensionalidade. Isso acaba dando algumas vantagens e algumas automatizações muito interessantes, e até inserção ali, por exemplo, de vídeo mesmo, como fundo e como cenário. Então essas combinações, essas integrações se fazem muito importantes e interessantes para a criação de animação. No caso desse videoclipe aqui da banda Gorillaz, vemos inúmeras técnicas sendo usadas simultaneamente, né? Então a animação ganha destaque. Essa banda, inclusive, é muito interessante se destacar que os músicos são a animação, não existem eles de carne e osso, vamos assim dizer. Existem, obviamente, os músicos de carne e osso por trás da animação, mas o personagem que ganha destaque, fama e o ar de celebridade é a própria animação. E os músicos então assumem esses papéis ficcionais, né, e a sua roupagem sonora.
É esse hibridismo que a animação possibilita. Há muitos softwares que são usados hoje para fazer e criar animações, mas eu vou destacar 2 aqui que estão sendo usados pelos principais estúdios e tem muito treinamento gratuito na internet. O Adobe Animation é um software que tem uma interface muito ampla e possibilita fazer praticamente tudo dentro de um projeto de animação 2D. Ele permite uma integração com outros softwares da Adobe, como o Photoshop, o Illustrator, o After Effects, o Premiere, e que dá uma certa amplitude, tanto para quem é um animador faz tudo, né, que vai fazer todo o projeto, tanto para as grandes produções, que tem grandes equipes, onde cada um vai fazer uma parte segmentada do trabalho. E ele é um software muito rico, aqui nós estamos vendo um trabalho nele, né, sendo feito. Ele possibilita criar algumas automatizações de, por exemplo, sombra, muito fácil e muito ampliada. E um outro software é o Toon Boom Harmony, que é um dos softwares mais antigos no mundo da animação digital. Para quem trabalha com animação, ele já é mais conhecido. E ele tem uma gama enorme de treinamentos na internet. Importante nele que ele também, assim como o Animation da Adobe, é que ele também faz tudo, assim. Ele é um software que possibilita ter toda uma gama de recursos. Ele tem uma versão de teste que pode se baixar e experimentar em casa, o que é muito interessante, assim, para quem está começando, poder entender e ver como funciona esse mundo de criação vetorial e digital e animação digital na internet. Vamos falar sobre uma técnica que não é nova e que agora, com o advento do mundo digital facilitado a todos, ganhou uma certa facilidade de ser feita e até um destaque em algumas produções. É a rotoscopia. Podemos dizer que ela dá uma qualidade ao trabalho. O Walt Disney acaba usando ela pela primeira vez no filme A Branca de Neve e os Sete Anões, para criar esses movimentos de dança que a gente vê agora na tela. E também otimizando alguns processos de animação, incrementando a qualidade de movimentações. De lá para cá, a rotoscopia ganhou outros movimentos, né? Não apenas como uma ferramenta de animador, mas como o próprio produto em si. A gente viu ali inicialmente o videoclipe da banda Ha, Take On Me, onde essa estética do rascunho é feita a partir de uma rotoscopia. Isso dá um grande valor na animação. Tem filmes também como Waking Life e O Homem Duplo, que são longas-metragens que investem na rotoscopia como um estilo, né? E criam essa rotoscopia digitalmente para dar um efeito de alucinação e criar algumas nuances em alguns momentos do filme. Então, fazer uma rotoscopia basicamente é gravar uma cena com pessoas ou personagens ou objetos e literalmente desenhar por cima, criar um layer ou alguma forma de se desenhar quadro a quadro por cima. E esse vídeo funcionaria como um guia de movimento para o animador, por isso que ela se mostra uma técnica tão interessante e facilitada nos dias de hoje, porque temos câmeras mais acessíveis nas nossas mãos. E gostaria de agradecer a todos e todas por mais uma unidade. Muito obrigado.